No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre perícia ambiental e vamos responder algumas dúvidas de consultores ambientais relacionadas a esse tema. Fica com a gente! Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E nesse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre perícia ambiental. Esse vídeo deriva de uma série de questionamentos que foram compilados aí pela Reis Engenharia Ambiental, uma consultoria ambiental especializada, no atendimento do licenciamento ambiental, mas também em perícias ambientais. Eles têm um trabalho bem bacana aí, inclusive também estão no Instagram, e é um trabalho bem bacana para você seguir caso tenha dúvidas sobre esse assunto. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, porque informações como essa sobre perícia ambiental que a gente está trazendo aqui hoje também vão chegando à medida que a gente vai gravando novos vídeos com novas dúvidas, e o nosso objetivo aqui é divulgar informações precisas sobre questões relacionadas ao direito ambiental, à legislação ambiental na vida daquele que trabalha com meio ambiente. Então não perca, se inscreva logo para que você receba tudo em primeira mão. Bom, as perguntas são 5 perguntinhas que a gente vai tratar aqui e que dizem respeito às dúvidas principais mesmo, que eles compilaram para que a gente possa responder. A primeira delas diz respeito a: advogados também podem fazer perícias ambientais? E não, em princípio não, advogados não podem fazer perícias ambientais, porque as perícias, por conceito, são avaliações técnicas que são emprestadas ao direito para decisões judiciais ou do Ministério Público, enfim, É quando um profissional da área jurídica demanda profissionais que tenham conhecimentos em outras áreas para formar o seu convencimento. Então, é como se eu, que sou advogado, conheço só a lei, preciso entender se há, por exemplo, um caso de poluição ou não, se há degradação ambiental ou não. Eu não consigo, sozinho, observar isso. E, portanto, por conceito, a perícia deriva de profissionais de fora do direito. Mas, pessoal, não é porque você é advogado que você está proibido de fazer perícia. Se você tem formação técnica e conhecimento nessas áreas fora do direito, você pode sim servir como perito, porém não vai ser por ser advogado, vai ser por ser, às vezes, também engenheiro ambiental, às vezes também geólogo, geógrafo, e aí vai. Você pode sim apenas ter uma qualificação que lhe capacite a ser perito, mas apenas advogado não, porque você não tem absolutamente nada de novo para trazer em termos de conhecimento técnico ao processo. E, portanto, você não pode ser somente advogado e perito, não faz o menor sentido, Você vai atuar no processo como advogado, falando as questões de direito e até analisando fatos, Eu mesmo estou fazendo mestrado na área técnica, Eu não estou fazendo mestrado na área jurídica, eu estou fazendo mestrado na área técnica e, portanto, essa é uma intenção, eu quero me capacitar para entender melhor as questões, possivelmente não como perito, até hoje nunca fui, talvez não seja, mas essa compreensão de fora do direito ela é muito útil, sim, no direito ambiental especialmente. A segunda pergunta diz respeito a se existem quantos tipos de perícias, quais são elas e quais são as diferenças entre elas. Olha, existem vários tipos de perícia e não é possível que a gente possa quantificar todos os tipos em apenas uma separação. Existem perícias judiciais, de processos judiciais, que estão focadas muitas vezes em identificar informações que são perguntadas pelos advogados ou pelo juiz para que o juiz possa se convencer de quem é o direito. Existem perícias do Ministério Público que são determinadas ali para que o Ministério Público possa tomar uma decisão, uma opinião voltada para algo que tecnicamente tem respaldo. Portanto, as perícias técnicas solicitadas pelo Ministério Público dizem respeito a um órgão que tem o dever de proteger o meio ambiente e que vai ter que ter opiniões nos processos e, portanto, que essas opiniões sejam formuladas tecnicamente. Existem perícias, assim como essas do Ministério Público, também para escritórios de advocacia, assim como o meu, pois no escritório de advocacia a gente tem também demandas técnicas e às vezes a gente precisa de conhecimento técnico e precisamos contratar
peritos para que possam nos auxiliar a entender alguma questão que precisa ser dirimida num processo, etc. Existem perícias que vão acompanhar processos administrativos e que vão muitas vezes questionar apontamentos técnicos do órgão ambiental, né? Quando eu quero contestar um técnico do órgão ambiental, muitas vezes eu posso pedir uma perícia, que é uma segunda opinião técnica de alguém fora do órgão, né? Que não esteja subordinado ao órgão ambiental e que possa, portanto, interferir no processo dando a sua opinião. Perícia, pessoal, é opinião. Então, não tem como a gente trazer aqui quantos tipos de opinião existem. Então, tem vários tipos e aí várias situações. Toda vez que um grupo de pessoas que está determinando ali, tomando uma decisão, não tiver capacidade para entender algum aspecto técnico daquela decisão, pode se chamar um perito, né? As questões, então, são essas. Então, isso é aberto. Eu citei aqui algumas situações, mas não são todas, né? Esse rol ele pode ser acrescido aí na medida em que peritos sejam demandados. A terceira pergunta diz respeito a qual a importância da perícia no julgamento de um processo civil ou judicial criminal. O que acontece? Existem, né, pessoas que falam, não, o perito disse, então é regra. Não é mesmo. O perito, ele faz um apontamento, ele dá uma opinião de alguém que tem conhecimento técnico sobre um determinado assunto. Qualquer um que tenha conhecimento técnico sobre esse determinado assunto pode ser perito, né? E acontece que essa definição não tem uma presunção total de regularidade, sequer tem uma presunção de ser real, sequer tem uma presunção de ser verídica, tá? A apresentação, a opinião do perito serve muitas vezes para que o processo possa ter um input de alguém que a gente espera que essa pessoa esteja, né, totalmente imparcial. E esse input vem trazendo clareza para situações em que não há clareza, em que há dúvidas e, portanto, situações técnicas, eminentemente técnicas. Então, por exemplo, quando a gente fala se uma determinada área está no bioma de Mata Atlântica ou não, muitas vezes o perito vai ser a pessoa que vai jogar ali no mapa e vai dizer, olha, isso aqui não está na área de Mata Atlântica de acordo com o mapa do IBGE. Então ele vai trazer um respaldo técnico, porque às vezes o juiz não sabe usar o ArcGIS, o juiz não sabe usar o Google Earth. Então, é esse respaldo técnico que o juiz vai observar. E ele vai decidir se ele concordar ou não, porque obviamente o input técnico pode ser, né, o juiz pode estar de acordo ou não com aquela informação. Às vezes o técnico responde que é uma coisa que o juiz não concorda, ou ele não vê talvez que há relevância naquela informação, ou até mesmo pode falar que tem discordâncias, né? Às vezes um pensamento ele tem problemas, né, no silogismo ali, é uma falácia. Então o juiz pode perceber sim que há algum vício na formulação do pensamento do perito e decidir de forma contrária. O perito não tem diretamente nenhuma responsabilidade sobre a decisão do processo. Quem tem a responsabilidade pela decisão é o juiz. O perito tem uma importância significativa, porque obviamente não vão se contestar no processo as informações que são faladas por ele, mas essas informações elas vão ser discutidas, né? Ele não tem que decidir, ele não tem o dever de decidir, ele tem o dever de informar e a decisão, portanto, vai considerar, ele vai sopesar aquela informação, vai considerar com muita estima as informações do perito, mas não necessariamente vai ser definitivo para um processo. Você tem peritos, tem assistentes técnicos e, portanto, pode fazer discussões técnicas no meio do processo também. E o juiz vai estar ali preparado para entender, interpretar e decidir com base naquelas informações. A quarta pergunta diz respeito, portanto, a quais são os procedimentos usuais quando o representado não assina o TAC e ajuiza a ação. Ou seja, né, se por acaso você não tiver, no caso de um termo de ajustamento de conduta para o Ministério Público, você não assinar esse termo de ajustamento de conduta, você pode, né, você tem todo esse direito. Porém, é importante considerar que às vezes essa formulação que é feita na perícia pode ser contestada, mas ela tem um certo quê de realidade, ou seja, alguém disse aquilo, né? E se algum técnico disse aquilo, eu particularmente entendo que você precisa pelo menos de uma outra opinião técnica para contestar. Então, se você, sem nenhuma opinião técnica, resolve simplesmente desconsiderar quando uma perícia é feita pelo Ministério Público, você precisa entender que que você precisa de uma outra opinião técnica para poder contestar aquilo ali. E por último, a gente precisa avaliar uma questão que também é muito importante e diz respeito à situação dos TACs mesmo com o Ministério Público. Ou seja, né, qual que é o papel
do perito? O papel do perito é de informar o Ministério Público e, portanto, é muito importante deixar claro que o perito não é uma autoridade judicial. O perito do Ministério Público é uma autoridade do Ministério Público. Ele fala para o Ministério Público, ele representa o Ministério Público dentro daquela avaliação que está sendo feita e não o juiz. Então, aquelas informações podem ser questionadas depois, aquelas informações, por mais que tenham a gente tem que ter bastante respeito pelo papel desse perito, é importante a gente ter compreensão de que aquela informação não necessariamente é certa e ela pode sim ser questionada. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.